Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nós iremos falar um pouco sobre as técnicas de acupuntura, as principais técnicas que podem ser empregadas dentro da acupuntura. Meu nome é Jean e eu serei o responsável, então, por conversar com vocês sobre as possibilidades técnicas de estímulo dos pontos de acupuntura. Bom, por que várias técnicas? Para cada tipo de enfermidade existe uma melhor abordagem. Se eu tiver patologias de frio, calor, degenerativa, inflamatória, dolorida, incapacitante, ou seja, eu tenho que desinflamar, eu tenho que fortalecer a musculatura, eu tenho que dispersar o fator patogênico. Para cada tipo de paciente, existem pacientes onde a agulha não vai ser a melhor técnica, né? Pacientes agressivos. Na verdade, não é nem pela agressividade do paciente, né? Existem muitas situações onde o animal teve alguma enfermidade na infância e foi submetido a um tratamento muito intensivo, com fluidoterapia, com injeção de medicamentos. Então, há uma prevenção do animal com relação ao uso de agulhas. Existem animais que são mais calmos e aí é possível adotar determinadas técnicas aonde o animal calmo fica mais fácil de nós abordarmos com as mesmas. Para cada espécie de paciente tem uma técnica. Se o animal for selvagem, às vezes é interessante fazer um implante de ouro, fitoterapia chinesa, já que às vezes pode haver dificuldade na sua contenção para a realização de acupuntura. Animais domésticos, se o animal é aquático, um animal aquático você tem um período para tirar o fora d'água. Se é uma ave, você tem dificuldade em fazer moxa, as aves são muito yangues. De acordo com a natureza, a espécie do animal, também precisa de uma técnica adequada. Para cada profissional, se você vai atuar com vários colegas te auxiliando, segurando, existem possibilidades terapêuticas. Se você atua sozinho, em domicílio, você vai ter que optar por técnicas que sejam mais simples e que você consiga realizá-lo sem auxílio. Se você é experiente, se você ainda tem segurança, então tudo isso também implica na escolha da técnica. E por fim, para cada situação econômica, nós podemos associar a acupuntura com a aplicação de células-tronco, nós podemos associar com fitoterápicos, nutracêuticos, mas tudo isso tem um custo e, eventualmente, não há disponibilidade de arcar com esse custo. Então, todos esses itens devem ser levados em consideração na hora de nós escolhermos cada uma das técnicas. Então, diferentes enfermidades, diferentes abordagens. Às vezes eu vou ter que trabalhar tônus muscular, às vezes prevenir deformidade articular, estimular áreas de cicatrizes pós-operatório, animais que têm problema de equilíbrio, problemas de cicatrização, imunomodulação, quadros de infecção. Eu vou ter que trabalhar, às vezes, medicina interna, apetite, alterações geniturinárias, alterações metabólicas, controlar a dor, infecções. Então, tudo isso vai implicar também na escolha da técnica mais adequada. E aí, por exemplo, esse é um caso de um golfinho que tinha uma estomatite ulcerativa, que é uma enfermidade até comum nessa espécie. E foi utilizado o tratamento com fitoterapia. E nesse contexto, né, você pode pensar de acordo com a medicina chinesa, pensar em pontos, mas muitas vezes talvez não seja viável, né, em razão de ser um animal aquático. Eventualmente é possível fazer o agulhamento com o animal no tanque. Então vai depender também da habilidade de quem vai realizar. Normalmente o acupunturista não é a mesma pessoa que cuida do animal, então isso também já gera algumas restrições. No seu conhecimento sobre a anatomia desse animal. Então a escolha da técnica, ela varia em razão do conhecimento e das dificuldades em lidar com o animal. Curiosamente foi feito então o uso de fitoterapia, sendo restabelecida toda a mucosa oral do animal. Existem pontos de acupuntura em golfinhos, né? Esses pontos, por exemplo, foram desenvolvidos por nós. Então você precisa ter um conhecimento anatômico e uma transposição para poder fazer uso, né, desses pontos. Então é um exemplo, mas nós podemos pensar assim em todas as espécies. Então
A limitação técnica também em conhecer os diversos pontos e suas indicações podem fazer com que você tenha que migrar para um outro tipo de tratamento, né? Ou um outro tipo de técnica. Esse é um caso de paralisia em pinguim, onde foi adotado a acupuntura. Apesar de ser um animal aquático, é também um animal com hábitos terrestres, onde com contenção era possível então fazer o agulhamento, e também com o uso de uma cadeira de rodas adaptada é possível fazer a sua reabilitação. Então, de acordo com a espécie, com o tipo de animal, o temperamento, é possível, né, se tentar estabelecer técnicas terapêuticas. Cada paciente, cada doença implementar uma técnica específica, ou opinião de todos os Então é importante identificar que diferentes problemas requerem diferentes técnicas. Entender qual é a necessidade do seu paciente para que você adote a melhor técnica a ser utilizada naquele momento. E para isso, então, nós precisamos conhecer cada uma das técnicas e suas indicações. Então, a técnica mais comum, mais conhecida, é a acupuntura manual, também chamada de dry needle ou acupuntura seca. Atualmente existe uma técnica em fisioterapia que se chama também dry needle e pode gerar confusão. É uma técnica carente de embasamento teórico de cultura da medicina tradicional chinesa, focada somente no tratamento de trigger points. É uma técnica efetiva, mas limitada. Então não deve ser confundida com o agulhamento da medicina tradicional chinesa, que se baseia na teoria dos 5 elementos, no Zhang Fu, nos fatores patogênicos exteriores e também no trajeto dos meridianos. Então, as agulhas secas englobam a principal técnica da medicina chinesa, que é a inserção de agulha em pontos cutâneos específicos, certo? Então, esse é o objetivo do agulhamento, e escolher e identificar esses pontos e as agulhas que melhor vão fazer o estímulo nesse ponto. Então, nós vamos utilizar exclusivamente agulhas. Essas agulhas podem ser coreanas, chinesas, japonesas, hipodérmicas, brasileiras, portuguesas. Na verdade, as agulhas elas estão hoje com uma distribuição mundial, mas ainda continuam sendo, devido ao custo, a maioria delas de origem chinesa e coreana. As agulhas hipodérmicas elas podem ser utilizadas em acupuntura principalmente em equinos e bovinos. No restante das outras espécies, praticamente utilizamos somente agulhas que nós chamamos chinesas. Existem diversas formas de fazer o agulhamento, com ou sem mandril. O mandril é aquele tubo plástico que serve como guia. A vantagem do mandril é que ele delimita a profundidade e facilita uma inserção rápida. Porém, em alguns animais, o simples toque do mandril na pele já desencadeia uma resposta de contração, fugir, levantar o membro. Então, muitas vezes a inserção rápida da agulha sem o mandril acaba sendo mais efetivo do que o uso do mandril. Com a pele plegueada ou com a pele esticada. Também depende muito da espécie e do animal.
existem locais, um exemplo é o intestino delgado 3. É um ponto que se localiza entre a primeira falange, não é? E o quarto osso metacarpiano, o quinto osso metacarpiano. Então é uma região onde praticamente não temos tecido, não é? Uma região na pele, na mão do animal, e o simples fato de ser na mão, na pata, já desencadeia um certo desconforto dos animais que têm uma resistência, né, a darem a pata em geral, ainda mais para pôr uma agulha. Então há necessidade de fazer um plegueamento, né, fazer uma prega com a pele para que você insira a agulha da forma mais tranquila e menos dolorida. Então, dependendo do local, você faz um plegueamento ou você estica a pele para facilitar a sua inserção. O mecanismo de ação e estímulo nós já abordamos nas aulas de neurofisiologia e mecanismo de ação. Existem algumas formas de estímulo contra ou a favor do fluxo do meridiano no estímulo horário ou anti-horário e pistonagem. O problema dessas técnicas de estímulo contra ou a favor ou de estímulo horário ou anti-horário é principalmente a torção do pelo, causando um repuxamento da pele que pode causar uma irritação. Particularmente eu, Jean, né, costumo deixar a pele sem estímulo, deixo a agulha no local e quando quero fazer estímulo utilizo 2 tipos de estímulos básicos, ou eletroestimulação ou a pistonagem, que consiste em movimentos para cima e para baixo com a agulha, de forma a você estimular o DT, que é a sensação da energia correndo pelo meridiano. Então a pistonagem nós utilizamos muito, principalmente em equinos, em pequenos animais, dependendo de qual ponto estamos trabalhando. Então um exemplo, o vaso governador 20, VG16, são pontos que não permitem uma pistonagem. O bexiga 23, num animal com uma musculatura razoável na região de dorso, já permite uma certa pistonagem. Um ponto como o rim 3 não permite, um ponto como estômago 36 permite, intestino grosso 10 também. Então, dependendo do ponto, nós fazemos esse tipo de estímulo ou simplesmente deixamos a agulha no local entre 10 e 15 minutos. Animais idosos, recomendamos deixar por 10 minutos. Animais mais jovens, muito inquietos, podemos deixar de 20 até 30 minutos. E, numa média geral, 20 minutos de retenção da agulha. Então, indicações da acupuntura local. Praticamente todas as enfermidades, né? Todas. Dor local, dor muscular, trigger point. O fato de ser uma agulha muito fina possibilita a retenção por mais tempo e um número maior de agulhas, né? Quando nós comparamos com agulhas hipodérmicas, por exemplo, que são agulhas mais grossas, causam um certo desconforto, então nós, em geral, utilizamos uma quantidade menor. A agulha hipodérmica tem uma vantagem, que às vezes ela promove um corte no tecido que prolonga o estímulo, mas por outro lado, é mais dolorida em razão da sua espessura. Doenças autoimunes, enfermidades inflamatórias, neoplásicas, metabólicas de medicina interna. Sempre que houver dúvida em qual a técnica mais adequada, a acupuntura manual sempre será indicada. Existem muito poucas contraindicações ao uso da acupuntura manual. Animais muito inquietos, profundidade, ou seja, um animal muito magro, caquético, eventualmente o bexiga 23 pode chegar até o rim, e aí você vai provocar, não é, uma hematúria, uma lesão renal. Então a profundidade ela tem que ser respeitada em razão do tamanho do animal, da massa muscular, correlacionando isso com o tamanho e a espessura da agulha. Agulhas muito grossas devem ser evitadas, principalmente porque está iniciando, né? Porque podem causar lesões vasculares e nervosas. E a ingestão de agulha. É muito comum que alguns animais eles acabem abocanhando a agulha dependendo da localização delas. Então, por exemplo, o intestino grosso 4 é um ponto fácil do animal acabar mordendo e ingerindo a agulha. Então, alguns animais que são mais inquietos, o tutor deve ser avisado antes da sessão e deve-se tomar muito cuidado com a ingestão de agulha. Quem faz acupuntura em primatas também tem que tomar muito cuidado. Tanto com as mãos ou com os pés, eles conseguem retirar as agulhas e levá-la à boca.
Então são animais também que o cuidado deve ser redobrado. E por fim, tecidos lesionados ou infeccionados. Se você tem uma infecção, um tecido, né, já lesionado, não é indicado que vá fazer o agulhamento desse local, sob risco de causar não só dor, mas também aumentar o processo de infecção por trauma local. Sempre que você tiver áreas de risco, utilizar agulhas chinesas. O que eu quero dizer com isso? Se os pontos de acupuntura ficam próximos aos olhos ou ficam próximos às articulações, as agulhas chinesas, por terem um diâmetro muito pequeno, dificilmente vão provocar danos mais sérios, não é? Essa agulha dificilmente vai provocar uma lesão vascular ou nervosa ou na cápsula articular, diferentemente de uma agulha hipodérmica. Por isso, em caso de dúvida, sempre utilizar agulha chinesa, tá certo? Eu vou usar o termo chinesa, mas eu estou me referindo a agulhas coreanas, japonesas, enfim, agulhas específicas de acupuntura. E sempre de acordo com o diâmetro e o tamanho do animal. Então, essa é uma agulha chinesa, onde nós estamos utilizando uma agulha comprida e grossa por se tratar de um ponto específico, que é o Rohai. Então, esse ponto me permite fazer um estímulo com uma agulha desse tamanho e desse calibre. Então, lembrar sempre, não é, de qual ponto, de qual espécie e da sua habilidade para escolher as agulhas na hora de fazer o seu agulhamento. É possível fazer agulhamento em crianças, desde que você use uma agulha adequada. É possível tratar cicatrizes, desde que você use também agulhas adequadas. Então, o que determina a dor, não é, ou desconforto é exatamente a perícia técnica de quem está fazendo agulhamento. Nós utilizamos também algumas agulhas finas para tratamento de coluna em equinos, principalmente em animais muito sensíveis, com dor moderada. No uso de craniopuntura, é importante que sejam utilizadas agulhas chinesas, pequenas e finas. Então isso causa menor desconforto e permite o agulhamento de áreas sensíveis como essas. O agulhamento comum, principalmente nas lesões de coluna, também deve respeitar o tamanho da agulha. Agulhas muito compridas vão fazer um movimento de pêndulo e alavanca. O movimento de pêndulo faz com que elas pendam para fora, caindo, e o movimento de alavanca faz com que haja um estímulo na pele, né, da própria ponta da agulha, o que também pode gerar um desconforto no animal. Tá? Uso do mandril. Só sente. For the beginning of the explanation now. We just tinha da sensação no sermão. There's something back in me. That's that. I'm going to do it. Deve por bem, ora, está vendo? Melhorou? Mais dois. Então, os efeitos são imediatos, não é? E a acupuntura humana demonstra isso. O alívio é imediato de dores crônicas, né, muitas vezes. E também é possível atingir esse nível de estímulo nos animais. Tamanho de agulhas. A agulha deve ser proporcional ao tamanho do animal. Então, aqui nós vemos, né? É um caso meu mesmo, onde eu utilizei uma agulha um pouco maior para poder fazer uma transfixação. Mas mesmo assim, essas agulhas elas estão um pouco pendulares, né? Elas estão um pouco grandes. E fazendo um movimento de pêndulo, isso pode gerar um desconforto no animal, né? Devido ao peso dessas agulhas. Aqui nós vemos um membro pélvico, uma vista lateral, aqui a cauda, região do períneo, o outro membro, vista medial do outro membro. E aqui é o nervo ciático, na altura do joelho, onde ele se divide, né, um pouquinho para baixo aqui do joelho, em nervo fibular e tibial. Então, é um nervo grande e uma agulha desse calibre pode provocar uma nevralgia, não é? Ou, eventualmente, até uma ruptura de fibras desse nervo. Então, é importante certos cuidados. Existem agulhas muito grandes e grossas que são reservadas para a prática de acupuntura tradicional chinesa,
que aqui no Ocidente praticamente não fazemos mais, né? Ou já fizemos em muito pouca quantidade, e cada vez mais estamos abolindo, né? Em razão dos riscos e do tamanho dessas agulhas. Então, nós conseguimos hoje desenvolver técnicas que conseguem os mesmos resultados do que com o uso de agulhas tão compridas. Essa é uma agulha 30x7, para vocês fazerem uma comparação entre o diâmetro e o tamanho destas outras. Então, esse mapa ele dá uma boa ideia do que nós vamos utilizar na rotina. Então, esse tipo de agulha 0,18x8 é uma agulha de mão, de quiropuntura, que serve muito bem para pontos de face para aves. Já a 0,25x15 é a agulha de excelência para se utilizar em cães de pequeno porte. A 0,20x25 ela é um pouquinho maior do que essa, mas ela é mais fina, ela tem 0,2 de diâmetro. Uma agulha interessante para se usar em felinos. 0,25x25 e 0,25x30 é o padrão na maioria dos cães, não é? Então, é a agulha padrão de uso humano e também para a maioria dos cães. 0,25x40 já é uma agulha também de diâmetro de 0,25, mas o fato de ter 4 centímetros é uma agulha interessante para pontos como bexiga 54, bexiga 40, vaso governador 14, bairruí, ou seja, pontos mais profundos. 0,30x30 é uma agulha que não é tão comprida, mas ela é um pouquinho mais grossa, é interessante para uso em equinos, ou mastife, fila, São Bernardo. Então eu começo a ter uma espessura maior e um comprimento maior. 0,30x60 ainda é possível ser utilizada em pontos como bexiga 11, 12, 13, em animais de grande porte, eventualmente bexiga 60, bexiga 25, bexiga 23, bairruí, VG14, VG12, também em cães de grande porte, mas já começamos a migrar para equinos. Então 0,3x60, 0,3x75 já são medidas que nós vamos utilizar muito em equinos, que são agulhas mais compridas e ainda assim de uma espessura que vão ser bastante confortáveis aos animais. Então, aqui tem uma comparação do fio de cabelo, né, do diâmetro de uma agulha, que nós temos 0,25. Então, todas essas aqui, 0,25, né? Essa aqui também. E aqui nós já temos uma agulha de costura com 1 milímetro, então maior, mais espessa, e uma agulha de injeção, né, de 2,5. Então, nós vemos aqui comparando essas agulhas, né, dependendo da agulha, essa é uma 40-12, para vocês verem quantas agulhas de acupuntura cabem na extremidade de uma agulha 40-12. Então, a agulha de acupuntura ela é considerada atraumática. Por outro lado, o fato de termos um bisel na agulha hipodérmica talvez prolongue o efeito da acupuntura. Por isso, fazemos essa opção, principalmente quando trabalhamos com alguns equinos. Também é uma agulha muito boa para ser feita a técnica de sangria dos pontos Ting. Então, por ela ter um bisel e cortar, é possível fazer a sangria. A sangria com agulha de acupuntura já não é possível, porque é uma agulha cilíndrica atraumática. Então, dificilmente vamos conseguir fazer o procedimento de sangria do ponto Ting. Aqui eu deixei uma tabela para vocês, que é uma tabela orientativa de algumas marcas de agulha e tamanho de acordo com os pontos de acupuntura. Então aqui nós temos o peso, né, e o tamanho, peso e o tamanho. Então uma tabela de referência, né, para se utilizar nas mais diversas espécies, de acordo com o tamanho e comprimento dessas agulhas. Então vale a pena na hora de comprar, dar uma checada na tabela e eventualmente, claro, ter todos os tamanhos, não em grande estoque, e ter em estoque as agulhas que mais são utilizadas. Dentre as hipodérmicas também deixamos aqui algumas indicações, 40-12 somente para implante de ouro, agulha hipodérmica podemos utilizar para sangria, a agulha de insulina para sangria em pequenos animais e aves, não é? Para farmacopuntura em aves e farmacopuntura em pequenos animais silvestres. Então, fica a dica aqui também do tamanho das agulhas.
Então a técnica, como já comentamos, podem ser sem o uso de mandril, com a pele plegueada ou a pele esticada. Vai depender muito do ponto que nós estamos trabalhando. Então aqui nós vemos que esses pontos estão ok, essas agulhas não estão fazendo movimento de pêndulo, não estão pesadas para os pontos da cervical, porém, aqui na região dos olhos já vemos que a agulha no bexiga 1 já é um pouco maior do que devia, fazendo um pouco de peso, o que pode causar um certo desconforto. Então aqui a técnica de cercar o dragão também é uma técnica com o uso de acupuntura manual. Nós vimos no segundo slide uma cicatriz, não é, junto com a foto da acupuntura em criança, então aquela também é uma técnica de cercar o dragão. Mesmo para tumores malignos pode ser utilizado a técnica de cercar o dragão, tá? Então nós podemos utilizar desde um lipoma, uma cicatriz, uma ferida, né, uma região que não cicatriza, até um tumor maligno para induzir a diminuição do crescimento. É importante que a ponta da agulha esteja voltada todas para o centro da massa, tá? E com uma inclinação de 45 graus, sempre por baixo, evitando-se o tecido tumoral. Então em feridas também pode ser feita a técnica de cercar o dragão ou cercar a ferida. Atualmente existem outras técnicas como ozonioterapia, né, o uso de óleo ozonizado, cupping, enfim. Mas as agulhas ao redor da ferida costumam ter um efeito de estímulo do processo de cicatrização por incremento da circulação sanguínea local, bem importante. Agulhas grossas e longas, quando utilizar? O uso da agulha grossa e comprida ele é interessante principalmente quando eu quero um estímulo fisioterápico, onde eu quero desencadear uma resposta mais rápida do organismo. Então, em determinada síndrome Whey, que são aquelas síndromes de atrofia, miastenia, polirradículo, botulismo, não é? Ou animais com quadros de mielopatia degenerativa, então o estímulo mecânico ele vai sofrer um processo de transdução, ou seja, ele vai ser transformado de mecânico em elétrico. E quanto maior for esse estímulo mecânico, maior será o estímulo elétrico e no sistema nervoso. Então, em alguns casos, desde que você conheça a técnica e a anatomia, é possível e é indicado o uso de agulhas grossas e mais compridas. Nós fazemos também o agulhamento em animais selvagens, o agulhamento com agulhas de acupuntura, normalmente é a mesma que é utilizada para cão, respeitando o tamanho do animal. Então, muitas vezes nós vamos fazer com o animal em movimento, né? Isso foi um caso muito interessante, porque esse animal está cego de um olho, ele foi retirado, feita a cirurgia de enucleação, e do outro olho ele também não enxerga muito bem, ele apresenta desequilíbrio, uma síndrome vestibular. Nós fizemos uma única sessão e o resultado foi que ele fugiu. Ele simplesmente no outro dia voltou a enxergar, fugiu, e ele já estava assim há 2 semanas, depois de um traumatismo craniano, e ele fugiu no dia seguinte, o efeito colateral da acupuntura, o animal fugir. E o mais interessante, não conseguimos fazer uma segunda sessão, porque, não sei se todos conhecem esse animal, o anteater, né, o famoso... fugiu o nome em português. Tamanduá. E o tamanduá, ele tem uma garra, né, muito grande, e eles atacam, são muito agressivos às vezes. E nós fizemos a acupuntura nele tranquilamente. Depois que ele voltou a enxergar e melhorou no dia seguinte, simplesmente demos alta, porque não foi possível mais. Mas foi por um bom motivo, né? Não conseguimos mais porque ele teve alta. Então aqui nós estamos usando vesícula biliar 20, nós estamos usando bexiga 10, VG 16, somente pontos de cabeça, pontos locais, o VG 20, bem no meio aqui, entre as orelhas, né? Aqui o bexiga 10, na altura da asa do Atlas, e simplesmente com uma sessão tivemos êxito. Agulhamento em aves, essas agulhas, muitas delas são da Seirin ou da Dux, tá? Dux é uma empresa com um custo menor um pouco do que a Seirin, que é uma marca japonesa, e ela tem essa cabeça plástica.
E essa cabeça plástica colorida facilita para que você não perca as agulhas, né? Então, quando vai agulhar aves, animais de pelagem muito longa, é interessante que se faça uso de agulhas com essa cabeça plástica. Isso evita que se perca a agulha, facilita muito a localização e identificação da mesma, tá? Outro ponto importante, sempre que trabalhar com animais selvagens, fazer a utilização de luvas. Então aqui, por exemplo, né, comparando aqui, olha só como a gente consegue identificar facilmente a agulha, e nesse caso a agulha já está se mimetizando aqui com a pelagem da ave, né? Aqui ainda temos poucas agulhas, ainda é fácil de ver devido à contenção, mas é necessário cuidado para que a gente não perca então a agulha. Acupuntura scalpiana. Na China se utilizam agulhas muito compridas, essas imagens foram feitas por mim mesmo durante curso na China, no hospital. Nós vemos que eles utilizam agulhas muito compridas. Aqui nós temos o Xishen Kong. Xishen Kong são 4 pontos ao redor do vaso governador 20, que aqui no Brasil ficou conhecido como 4 cavaleiros, mas o nome correto é Xishen Kong. Xi em chinês significa 4. Então 4 pontos ao redor do VG20. Então se usa muito comprida, mas aqui no Brasil a gente utiliza, né, nos cães, agulha um pouco menor, e é importante que a agulha tenha quase todo o seu corpo inserido, né, no crânio. Então aqui nós temos a inserção praticamente de todas as agulhas. Essa daqui está um pouco para fora, mas ela é muito grande. Então esse é um quadro de enfermidade vascular encefálica que foi tratado com o método de scalp puntura no Xishen Kong, que nós chamamos de 4 cavaleiros. Aqui também é a mesma coisa, um caso de traumatismo craniano, onde nós estamos utilizando a técnica de scalp. Aqui nós temos o vesícula biliar 14, é um ponto que fica acima, 2 tsum acima da linha da pupila. E as agulhas chinesas, um pouco mais compridas, que nós utilizamos em equinos, principalmente pontos de pescoço, são locais de grande massa muscular, onde o uso de agulhas mais compridas se faz necessário. Eu posso deixar essas agulhas por mais tempo. Elas são agulhas compridas, mas de uma espessura mais fina, diferente de uma agulha hipodérmica, a qual tem 2 riscos. Além do risco pela espessura da agulha, há o risco dela quebrar, né? Então, se o animal se mexe. Então, a retenção da agulha hipodérmica ela tem que ser muito, muito curta, né? Ou a inserção e já retirada da agulha. Porque, por ser agulha oca, há um risco de quebra dessas agulhas, o que não acontece com a agulha chinesa. Essa agulha não quebra, ela pode ficar que nem um anzol, virar uma espiral, mas você consegue retirar sem que ela quebre. É praticamente impossível quebrar uma agulha chinesa, a não ser que seja muito grossa. Mas as agulhas hipodérmicas já há o risco. Então nós utilizamos sempre essas agulhas mais compridas e finas para tratamento de lesões cervicais. Aqui nós temos o bexiga 10, bexiga 11 e aqui o Dewey. Aí nós temos o TA15 e o TA16, e aí a união do TA15 com o TA16 nós temos o conjunto de pontos que nós chamamos de Dingwei, que ficam sobre as vértebras cervicais. Então, são pontos locais para agulhamento. Esse macaquinho acabou tendo uma lesão por queimadura, não é? Muito comum esses animais andarem em fios de alta eletricidade e aí terem problemas com choque nesses fios. Então era um animal selvagem, mas vocês vejam que bem calmo, tranquilo. A contenção está sendo feita por um colega, um especialista em animal selvagem, que ele tem um dente, tem que tomar muito cuidado, com raiva, com mordida, né? Então, está sendo feito da forma mais segura, embora todos no vídeo estejamos tranquilos, porque temos experiência. Mas há sempre um risco e deve-se tomar muito cuidado, né? Principalmente se a inserção provocar alguma sensibilidade. Vejam que ele foi com os pés retirar as agulhas. Então, como eu disse, né, principalmente os primatas, eles têm essa capacidade
E a gente, então, tem que tomar um certo cuidado com isso. Tá? Esse é um outro tamanduá, mas já não é da espécie tamanduá bandeira, de uma espécie menor. E ele teve um traumatismo craniano. Esse é o famoso tamanduá mirim. Um tamanduá de menor porte, não cresce igual o outro. E aí então nós estamos fazendo o estímulo também em pontos locais, como exatamente os mesmos pontos que havíamos feito na outra, para traumatismo craniano. Mesmo sendo pequeno, vocês vejam que há proteção para as garras, né? Porque eles têm uma unha, e essa unha pode provocar um estrago na nossa pele. Então é importante tomarmos cuidados. Essas agulhas não causam desconforto intenso, porque nós estamos respeitando o calibre, ou seja, diâmetro, estamos respeitando profundidade e estamos respeitando o comprimento da agulha para que ela não faça um movimento de alavanca e pêndulo e cause desconforto para o animal. Por curiosidade, né, para mostrar ainda os efeitos da acupuntura manual, esse é um animal que ele teve uma alteração ventricular devido à aplicação de prostaglandina. Esse animal era para ser utilizado em um experimento, é um animal de um colega da veterinária, de um aluno, e esse animal então apresentou VPCs seguidos devido ao uso dessa droga. E já se encontrava praticamente há mais de 6 horas em monitoramento, sem que fosse conseguido, né, resolver o problema dos VPCs. Vocês olham essas ondas, todas ondas dorsais, demonstrando VPC, animal com dificuldade respiratória. E aí então, depois dessas 6 a 7 horas de monitoramento, sem que houvesse melhora, fomos chamados para ajudar na intervenção. Então, solicitamos que fosse diminuído as medicações e fosse mantido só no oxigênio e monitoramento, e aí então fizemos a inserção da acupuntura nos pontos coração 7 e no ponto rim 1. E aí vocês vão ver imediatamente após a colocação da agulha no ponto coração 7, pericárdio 6 e rim 1, as respostas. Então, olha só, a onda que estava para baixo vão todas se normalizando e ficando somente para cima. Então, houve uma inversão imediata com melhora do animal. Esse animal nós deixamos essas agulhas de um dia para o outro. Eles tiveram que passar a noite monitorando e não tiraram as agulhas. Ela ficou praticamente 12 horas no animal. No outro dia retiramos, isso aqui é 48 horas depois, o animal já bem. Então, para demonstrar que a acupuntura, simplesmente a acupuntura manual, pode ser utilizada numa situação de emergência.